Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril. Faltam aí 6 dias para o programa acabar. Vamos logo contar 5, né? Porque vamos facilitar essa conta, né? 5 dias aí para o programa acabar, falta pouco, falta bem pouco mesmo. E hoje o dia no BBB foi um certo de um marasmo, né? Esses últimos dias de reality show, eles são sempre um marasmo. Não tem muita coisa pra gente falar mesmo, tá? Mas a gente tira o leite de pedra e vem mesmo assim com vocês. Hoje tivemos aí a visita da atriz Giovana Cordeiro, que foi lá apresentar a nova novela das 19 horas, Dona de Mim. Depois a gente teve a dinâmica do modo Stone. A dinâmica que fez o prêmio do BBB ficar em R$ 2.720.000, o menor desde que esse prêmio flutuante foi instituído em 2023. Olha, até a Amandinha no BBB 23 conseguiu ganhar muito mais do que provavelmente a Renata vai ganhar nesse, né? A Amandinha conseguiu ali ganhar R$ 2.880.000. E a Renata deve ganhar esse ano, se ela ganhar, obviamente, né? Vocês aí estão dizendo que ela é a favorita para ganhar. Então, ela vai ganhar R$ 2.720.000. O maior prêmio segue sendo o do Davi, né? Com R$ 2.920.000, com mais outros prêmios que ele ganhou ao longo da temporada. Ele teve aí mais de R$ 3 milhões só em dinheiro. É, né, gente? É o que a gente pode falar, é o que a gente pode fazer com relação a isso. Foi realmente essa a dinâmica. No final das contas, a dinâmica não foi lá essas coisas, tá? Eu pensei que ia ser mais interessante, não foi, tá muito flopado. O maior destaque mesmo do dia foi o Diego. Quer dizer, da madrugada, né? Porque o Diego ficou ontem chorando a noite toda, fez todo um drama ali. A gente estava ao vivo quando eu comentei com vocês sobre esse drama, mas ele continuou no drama o resto da noite, o drama no resto do dia, todo mundo ali feliz, comemorando pelo fato de estar no top 5. E o Diego, toda vez que fica no paredão, fica com esta tromba, aquela tromba dele, chateado, cara fechada e tal. Então a gente vai ter que falar sobre isso, porque é o que tem. E sim, ele próprio, as palavras que eu vou usar foram as palavras que ele próprio usou, tá? Ele próprio usou ataque de pelanca, e ele teve mesmo um ataque de pelanca ali sem necessidade. Enfim, tudo o que eu vou falar foi o que o próprio Diego falou, tá? O que o próprio Diego disse ali depois que ele passou pela prova do líder e passou a vergonha naquela prova do líder. Mas antes, eu quero comentar com vocês como é que estão as enquetes e os números, porque eu fui dar uma olhadinha lá nos Spaces, tá? Ontem eu prometi para vocês que eu ia dar uma olhadinha nos Spaces e que eu ia comentar esses Spaces aqui com vocês também, tá? Mas vamos comentar primeiro a pesquisa aqui do Votalhada. A pesquisa aí que saiu por volta das 18h30. Vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa, tá? Vamos dar uma olhadinha aí nessa pesquisa. Tá meio invertido aqui que ele colocou, mas enfim, eu vou começar da ordem que o cara colocou aqui para facilitar a nossa leitura, tá? Eu tô achando que vai dar ruim pro Diego, tá? Tô achando que vai dar ruim pra ele. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem aí o Diego com 60% para ser eliminado no Threads e 49,67% no Instagram. Na média geral, ele tem 56,24% para ser eliminado. A Renata tem 42,20 para ser eliminada, ou seja, a Renata fica. Vitória tá passeando neste paredão com 1,56. No X, Renata continua sendo a eliminada, só que já deu variadas aqui nos perfis. Ontem à noite os perfis estavam bem mais unânimes em colocar a eliminação da Renata.
Vocês estão vendo aqui que a Bárbara Sarini, que o Cairo Jardim, que a Paola Debochada, que a Web TV brasileira, por exemplo, está dando a eliminação do Diego. Mas na média geral aqui, a Renata continua tendo mais vantagem. A Renata tem 56,12, o Diego tem 42,34. Vitória está passeando nesse paredão com 1,54. No YouTube já é unanimidade, né? Temos aí o Diego com 65,91 de média final. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui no Faropop também, tá? Eu juro pra vocês que quando eu encontrar mais tempo, eu vou procurar o Luiz pra ele incluir o Faropop aí nessa lista dos canais também, tá? O Diego tá aqui com 65,91 na média, Renata com 28,85 e Vitória com 5,24. De novo, Vitória está passeando neste paredão e Diego tem a maioria para ser eliminado. Já nos sites, né? Renata tem 49,32 para ser eliminada. No Notícias da TV, a gente vê a eliminação do Diego. No Splash Wall também a eliminação do Diego, com a Renata ficando, tá? E no fim, na média geral de tudo aí, Diego está com 52,30 para ser eliminado, Renata ficando com 44,11. Vitória passeando neste paredão. A amostra total aí é de mais de 4,5 milhões de votos, tá? Diego começou essa série ontem à noite, a 1h, com 56,12. Depois caiu para 55,74. Depois 54,36, 52,29 e subiu para 52,30 às 18 horas. Renata começou com 40,99, depois subiu para 41,07, 42,29, 44,39 e caiu para 44,11. Vitória começou com 2,89, subiu para 3,19, depois 3,35, caiu para 3,32 e agora subiu para 3,59, né? De novo, Vitória está passeando neste paredão. O Diego está sendo ali eliminado, tá? E, gente, não vou nem dizer para vocês que o Diego não mereça ser eliminado, né? Depois do ataque de pelanca que ele próprio deu, do ataque de pelanca que ele próprio se colocou dentro desse programa, por mais que eu goste dele, vocês sabem que eu gosto dele, eu nunca escondi isso de vocês. Eu acho que, infelizmente, ele precisa ser eliminado. Acho que, infelizmente, não tem muito mais o que fazer com relação a ele. Porque, assim, vamos ser sinceros, faltando 5 dias para a final, ele vai sair faltando 4 dias para a final, né? Faltando bem poucos dias mesmo para a final. Diego vai sair ali até muito bem em 5º lugar, vai ser bom para ele, ele não vai mais estar cancelado do jeito que ele achou que ele ficaria. Então, para ele participar do BBB foi uma coisa boa, para ele ficar no BBB foi uma coisa boa. Mas no geral, gente, vamos fazer o seguinte, no geral, eu acho que é melhor para ele sair. Tô achando que é melhor, mesmo que eu goste dele, eu tô achando que é melhor que ele seja eliminado. Tô achando que é melhor que ele saia. E aí, vamos comparar isso com uma outra, um perfil do Instagram chamado Parcial Reality, tá? Eu tava vendo nos Spaces e eles estavam falando justamente deste perfil aqui, Parcial Reality. Então eu vou mostrar esse perfil, tá? E aí me disseram que esse perfil tinha alta taxa de acertos. Mas eu fui olhar os últimos paredões e ele realmente não acertou tanta coisa assim não, né? Mas enfim, essa aqui ele tem uma parcial das 16h45. A parcial dele coloca Renata com 54,71% no voto único para ser eliminada. Diego 43%, Vitória 1,92%. No voto da torcida, Renata 45,49%, Diego 53,24% e Vitória 1,27%. Na média total, Renata tem 50,10 para ser eliminada, Diego 48,30 para ficar e Vitória com 1,59 na média, tá?
Gente, tá? Eu tô só falando pra vocês o que eu vi nos Spaces ontem à noite, de madrugada. Enfim, eu não sei, eu não conheço o histórico deste perfil aqui, mas eles estão usando isso como um incentivo total para as pessoas votarem lá, tá? Ok, acertou Delma, mas Delma era uma eliminação muito previsível. Todo mundo sabia que Delma seria eliminada, né? E aqui, por exemplo, nessa parcial aqui que ele tem da Renata, ele colocou aí que a Renata seria eliminada. Quem foi eliminado? O Vinícius. Outro perfil, outra vez que ele colocou aqui, tá? Ele acertou a eliminação do Mike, tá? Acertou a eliminação do Mike. Essa aí eu acho que foi a mais difícil de todas, mas ao mesmo tempo a gente já sabia que Mike seria eliminado depois do que ele fez para Renata naquela festa improvisada, né? Então, eu acho que depois disso era a certeza do que a gente ia ver. Ele acertou o João Gabriel sendo eliminado, tá? Tá aqui, ele acertou. Mas, por exemplo, ele errou aqui no paredão contra a Daniela Hipólito. Ele disse que o João Pedro seria eliminado e no final, quem foi eliminada? A Daniele Hipólito, tá? Enfim, o outro paredão, que era um paredão que todo mundo sabia que era muito, mas muito previsível, era a eliminação da Dona Vilma. Então ele acertou aí a eliminação da Dona Vilma. Esse era previsível. Esse aqui, paredão da eliminação da Eva, ele acabou acertando a eliminação da Eva, tá? Tô só recorrendo ao histórico para vocês saberem como é que esse perfil funciona, como é que esse perfil tá indo, se a gente consegue aqui ainda confiar nesse perfil. Não acho, tá? Não acho que o perfil esteja mentindo ou que esteja errado. Acho que eles têm um outro método de trabalho diferente do Votalhada, porque o Votalhada, ele pega as enquetes gerais aí dos sites mais conhecidos e famosos e joga essas enquetes aí numa tabela do Excel que dá a média geral e que a gente fala de tudo. Enfim, no geralzão aí, ele tá dizendo que o Diego permaneceria e que a Renata seria eliminada, né? Mas, gente, eu tô achando que vai ser o Diego mesmo, tá? Eu acho, o Diego próprio já tá sentindo isso, passou o dia todo hoje com aquela cara chata dele, passou o dia todo ali sem querer conversar direito com as pessoas, passou o dia todo ali sem querer falar, ficou ontem chateado pelo ataque de pelanca que ele deu. Tô só falando para vocês o que eu vi nos Spaces. Outra coisa que também me dá uma certa certeza de que o Diego será eliminado foi também o movimento que eu vi nos Spaces. Lembra que ontem, no vídeo anterior, eu falei para vocês que a torcida do Diego tinha brigado com a torcida da Vitória, do tal União 50? Lembra que eu falei isso para vocês ontem? O que foi que aconteceu? Vou já te explicar. Hoje à tarde, eu estava olhando alguns perfis e aí estavam pedindo ajuda para o Diego continuar no jogo. Aí eu vi um perfil ali ligado à Vitória Estrada. Não sei se era oficial, não sei, eu acho que era alguém de torcida mesmo, mas não interessa. Essa pessoa disse ali que ela é da torcida da Vitória Estrada, sim, e que ela tá votando para eliminar o Diego pela ingratidão que a torcida do Diego teve com a Vitória naquele último paredão. Assim, isso já dá uma certa certeza de que a torcida dividiu mesmo. Então, acho que o Diego será o eliminado, tá? Porque as bailarinas já estão muito focadas no Diego. Se tá toda essa divisão de votos, o Diego será o eliminado de amanhã, né? Posso estar errado? Posso, mas eu acho que eu não vou errar dessa vez, não. Eu acho que vai ser o Diego mesmo. Acho que tem tudo para ser ele. Me surpreenderei se a Renata for eliminada. Eu não acho que ela será eliminada, não. Eu acho que quem vai ser eliminado vai ser o Diego mesmo, tá?
Mas eu tenho que falar dos números, né? Eu tenho que falar aqui o que vocês querem saber. Afinal, a gente trabalha com vocês, a gente trabalha com o público. A gente também tem que falar o que vocês querem saber. Só para a gente terminar esse giro aí, pelas enquetes, pelas pesquisas, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui o Faropop, tá? A nossa comunidade aqui, o que que vocês estão falando para mim, o que que vocês estão dizendo para mim, tá? Deixa eu só carregar aqui pra gente ver aí esses números direitinho, tá? Deixa eu só carregar aqui pra gente acompanhar isso direitinho. Rapidinho. Deixa eu só clicar aqui. Rapidinho, tá? Gente, às vezes trabalhar, mesmo que eu grave o vídeo, ele é feito como se fosse ao vivo. Então, eu raramente passo por edição nesses vídeos que vocês veem aqui no canal. Então, às vezes, dá alguns errinhos, né? Às vezes dá alguns errinhos aí pra gente fazer ao longo da gravação. Tá aqui o enquete recente com 8,8 mil votos. Diego, 72%, Renata, 24% e Vitória, 4%, tá? É o Diego, né? Vocês próprios estão me dizendo isso aqui no canal, que vai ser o Diego. Também acho que vai ser ele, tá? Depois do chororô que ele fez ontem à noite, do chororô que ele próprio se colocou, o ataque de pelanca como ele próprio se definiu, eu acho que é melhor que ele saia mesmo. Vai sair bem, vai sair aclamado de uma certa forma, vai sair aí numa situação bem melhor do que muita gente, então vai ser bom para ele. Enquanto isso, vamos lá resumir para vocês o que aconteceu aí durante a madrugada, tá, gente? Porque, olha, não aconteceu muitas coisas, nossa, meu Deus, grandes coisas aconteceram no BBB. Não aconteceram lá grandes coisas, mas aconteceram algumas coisas interessantes aí pra gente comentar. Então vamos lá para esse resumo do dia, vamos lá para esse resumo do que aconteceu. A gente tá tirando leite de pedra mesmo, porque não tem o que fazer, tá? É isso aí o que vocês estão acompanhando. Enfim, deixa eu só pegar aqui o texto, abrir o teleprompter aqui para a gente começar. Aí, o Guilherme abraçou a Vitória. A Vitória abraçou o Guilherme. Aí ele disse que ele estava muito feliz de ter escapado do paredão. E que ele também estava muito feliz porque a dona Delma cumpriu o que ela queria. Tá feliz, né? Vai fazer o quê? Tá feliz, né? Não era isso que ele desejava? Conseguiu, inclusive, chegar no top 4. Só tem 2 pessoas confirmadas no top 4 até agora. O João Pedro e o Guilherme. Os 2 estão confirmados no top 4. Tirando os 2, ninguém mais está confirmado lá. Aí o João Pedro foi conversar com a Vitória. Aí ele disse para a Vitória que ele não queria colocá-la no paredão e que só colocou ela no paredão porque era o que sobrou. Que ele queria colocar o Diego no paredão, que o Diego seria o indicado dele, só que o Diego já tinha caído no paredão por causa da dinâmica, então não tinha mais como escapar. Aí a Vitória conversou ali com ele, disse ali pro João Pedro que tudo bem, que ela sabia que ele não tinha outra alternativa, porque ela sabia quais eram as prioridades dele. E aí ela falou que se o Guilherme está numa prioridade acima, no topo ali, de pessoas que ele não quer votar, que ele pretende proteger, só tinha ela mesmo e que tudo bem, não tinha mais o que fazer, que ela não estava feliz porque ela estava no paredão, mas era o que tinha. Aí o Diego começou o chororô dele. Se lamentou porque ele passou vergonha durante a prova do líder. Disse ali que ele não devia ter dado o ataque de pelanca que ele deu. Aí o Guilherme disse que pelo menos ele conseguiu realizar a prova, que ele conseguiu concluir a missão. Aí o Diego disse que continuava envergonhado mesmo pelo ataque de pelanca que ele deu ao vivo, que ele próprio definiu isso como vergonhoso. Foi vergonhoso para ele. Para ele foi vergonhoso. Aí a Vitória se aproximou ali, foi lá conversar com ele, perguntou então se ela deveria se envergonhar pelo que ele fez,
se ela tivesse no lugar dele e ele no lugar dela, se ele enxergasse isso por fora, se fosse uma situação invertida. Aí o Diego disse que ele não tinha o porquê se envergonhar se ela tivesse tido uma atitude dessa. E aí ela então disse que ele próprio não precisava sentir vergonha pelo que aconteceu na prova do líder. Aí a Vitória disse assim pra ele: amigo, vamos comemorar, a gente chegou no top 5, vamos comemorar isso. Sério, ele continuou chorando e depois ele se isolou do resto da casa. Aí, sério, gente, foi um chororô do Diego. Sério, foi um chororô ali que ele ficou se sentindo culpado, dizendo que ele não queria que o Brasil associasse ele com ansiedade, que ele não queria que o Brasil tivesse visto esse outro lado dele. Tudo bem que ele não queria que o Brasil tivesse visto esse outro lado dele. Ok. Não tem nada o que questionar com relação à vontade dele. Mas ele também não precisava fazer todo o drama que ele fez. O negócio estava apertando, eu sei que aquilo deve ser extremamente apertado. Mas Tadeu falou que aquilo era de segurança. E aí ele faz assim. Aí ele faz assim com a mão. Ele faz todo um ataque de pelanca, reclama das coisas. Sendo que ele ia ficar só alguns minutinhos ali em cima. Sério, e se ele não puder aguentar alguns minutos, é porque não está sendo forte de verdade. Gente, se ainda fosse ficar uma prova de resistência preso ali, determinadas horas, vai lá. A gente tá falando de uma prova ali que ele ia ficar alguns minutinhos só preso. Ele só ia ser içado por alguns minutos. Aí ele falou que o problema dele não era a altura, que o problema dele era justamente aquele colete que eles tinham que vestir, que apertava bem a barriga dele. Ele disse que isso aí foi o que deixou ele nessa situação, enfim. Ele ficou se sentindo culpado ali por horas. O ataque de pelanca dele. Aí depois, lá no quarto anos 50, já tava todo mundo reunido ali. Tava a Vitória, tava o Guilherme, tava a Renata. Aí a Vitória comentou com o Guilherme sobre a conversa que ela teve com o João Pedro. Ela disse que já tava tudo certo mesmo, porque o Guilherme acabou sendo uma prioridade que o João Pedro queria proteger. E o João Pedro fez o jogo que ele quis fazer, que era o jogo dele. Aí o João Pedro ali conversou com a Renata e disse que ele fez o que ele tinha que fazer, simplesmente. Ele disse que se, por exemplo, o Diego ganhasse a liderança, o Diego ia botar ele no paredão, que se o Guilherme ganhasse, ia botar ele no paredão e tal. Ele disse que ele não quer enfrentar um paredão contra Diego, Renata, Vitória, porque ele disse que os três são muito fortes. E que se ele pegasse um paredão contra os três, ele seria eliminado. E seria. Ele tem razão, ele não está errado em falar isso. Aí a Renata falou que a relação dela com o... Porque o Guilherme depois, né, continuou a chorar. É porque, gente, às vezes dá um... Quando eu coloco aqui no teleprompter, eu também coloco pro aplicativo pegar o texto automaticamente com a imagem também. Aí, às vezes, o texto dá uma travadinha aqui, tá? Aí o Guilherme chorou horrores, porque a Dona Delma tinha sido eliminada. Aí ele disse que ele espera que a Dona Delma agora realize os sonhos dela. E aí a Renata falou que a relação do Guilherme com a Dona Delma era uma relação muito bonita e que ele virou o genro que o Brasil todo quer pra ter de genro. Aí o Guilherme começou a chorar mais ainda. Aí ele disse que o BBB era a porta de entrada pros sonhos que ele queria, pros sonhos que a Dona Delma queria realizar na vida dela. Ele disse que estava muito feliz com isso. Sério, enquanto ele estava chorando ali, o Diego foi se trancar na despensa para fazer o VT dele. E sim, ele foi fazer um VTzinho, né? Foi mesmo. Aí depois o Guilherme se deu conta que o Diego não estava em nenhum lugar da casa, pelo menos um lugar acessível por eles. Aí o João Pedro entrou ali no quarto, anos 50, ele e a Vitória continuaram brincando um com o outro sobre quem votaria em quem no paredão. Aí a Vitória disse que se ela tivesse ganhado, ela de fato botaria o João Pedro no paredão, que seria ele. Aí depois todo mundo ficou se perguntando onde é que tá o Diego, pra onde o Diego se colocou, pra onde é que o Diego tava. No final das contas aí... Eles foram procurar o Diego pela casa e encontraram o Diego na despensa.
Aí ele tava chorando sozinho lá dentro da despensa, começou a chorar. Aí o Guilherme disse que não era pra ele chorar. Guilherme disse que tava tudo bem, o que aconteceu já tinha passado. Aí o Diego começou a dizer que ele tava decepcionado consigo mesmo. Aí a Vitória disse que não era pra ele se sentir desse jeito. Ela não usou o termo se vitimizar, tá? Ela não usou o termo vitimizar. Mas ela quis dizer isso, que ele não precisava se vitimizar desse jeito. Aí ele disse que... Aí a Vitória, aliás, disse que ele tentasse inverter as situações, as posições, para ver se ele ficaria chateado pelo que aconteceu. Disse a Vitória que ela estava fazendo de tudo para que ele conseguisse ver a coisa da forma como eles lá também viram. Não na forma como o próprio Diego sentiu, mas na forma como outras pessoas viram. Aí a Renata apareceu lá também para dar uma levantada na moral dele. A Renata disse ali: mulher, tu é campeão olímpico, levanta daí, já fez grandes coisas. Aí a Vitória disse que ele foi um atleta campeão. Aí a Renata continuava dizendo ali para ele parar de chorar, para ele se levantar, ver as coisas boas que ele fez no BBB e parar de achar que ele passou vergonha. Aí ela lembrou que ela própria também estava se sentindo do mesmo jeito que ele, que ela própria também estava se sentindo mal de ver aquele guindaste ali içando ela. Ela também revelou que foi difícil para ela. Enfim, todos ali foram até parceiros com ele, mesmo os que não jogam do lado dele, em levantar ele dali. O João Pedro disse que não era para ele sentir assim, que não era para ele se sentir chateado. E ele continuava dizendo que ele não estava chateado com ninguém, mas que ele estava decepcionado consigo mesmo pelo ataque de pelanca que ele deu na hora de fazer a prova. Aí a Renata disse: homem, levanta. Fica feliz, tu tá no top 5. Mas vocês já sabem a minha opinião sobre isso, né? O Diego, toda vez que fica no paredão, ele age desse jeito. Toda vez que ele está no paredão, ele se coloca nessa posição sem necessidade. Toda vez que ele está no paredão, ele faz isso. É toda vez, tá? Não é só agora, não, porque é top 5. É toda vez que ele passou pelo paredão, ele ficou assim. E aí depois todo mundo ali conseguiu fazer ele se levantar. O João Pedro foi desbloquear o último quarto do líder dessa temporada, tá? Lembrando que na quinta-feira, amanhã, o quarto será fechado definitivamente. Ele é o último líder da temporada. O quarto será fechado definitivamente e acabou a liderança. A partir de amanhã à noite, todo mundo já estará no VIP, os 4 que restarem, e os 4 vão disputar a última prova do BBB, a prova de resistência. Aí o João Pedro desbloqueou o quarto, admirou o novo retrato ali de inteligência artificial que fizeram para ele, ficou feliz, a Renata admirou, e aí ele acionou o despertador da casa. E aí ele pediu que a produção colocasse uma música ali para ver se levantava o astral do Diego também. Aí ele colocou uma música para tocar, desceu, chamou todo mundo para dançar. Aí chamou até o Diego para dançar, eles foram dançar. E o Diego começou a se soltar mais, para ver se o Diego se animava mais. Então, assim, eu achei que foi uma atitude muito legal do João Pedro ter feito isso, tá? E o próprio João Pedro disse que ele pediu pra produção pra colocar uma música, pra levantar mais o clima da casa, pra eles pararem também de ficarem pensando só no paredão e tal. Enfim, ele disse que foi só pra descontrair a casa, que ele tentou mesmo levantar esse astral da casa. Mas o Diego disse ali que estava difícil para ele seguir os próprios conselhos dele. Ele nunca tinha passado por situações semelhantes assim. Aí o Diego disse que ele não tem o que reclamar porque ele está perto da final do programa, do lado das prioridades que ele queria que estivessem do lado dele desde o começo. E aí ele citou que as 2 prioridades dele eram justamente a Vitória e o Guilherme. Aí ele disse que ele não queria que o Brasil o associasse com ansiedade, que chamassem o nome dele, Diego Hipólito, e não lembrassem ou associassem com ansiedade, com crises de ansiedade. Mas assim, Diego, você precisa se ajudar também, cara. Você precisa se ajudar. Independente aí do que a gente possa dizer sobre você, cara,
Você é um atleta de alto rendimento, você foi um dos maiores atletas brasileiros, tá? Mas você precisa entender que você tem as suas limitações também. Todo mundo tem limitações. Ninguém aqui, ninguém é superior a ninguém. Todo mundo tem limitações. Todo mundo é bom em alguma coisa na vida e todo mundo é ruim em alguma coisa na vida. Eu, por exemplo, sou ruim em muitas coisas na vida, tá? Eu posso ser bom em trabalhar aqui com vocês, posso ser bom em fazer vídeo, posso ser bom em trabalhar no YouTube, porque é uma coisa que eu faço há muitos anos. Sem ser só no YouTube, já trabalhei com televisão, já falei pra vocês. Sou bom nisso, amo isso que eu faço. Agora, me coloca pra atuar, como fazer um personagem na frente de uma câmera, eu não vou saber fazer. Eu não sei fazer isso. Me coloca pra fazer umas provas no BBB. Juro pra vocês que eu também não ia conseguir fazer as provas. E tá tudo bem, porque eu sei das minhas limitações. O Diego, ele precisa aprender que ele não é mais aquele jovenzinho que ele era quando ele ganhou as medalhas, quando ele foi um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Diego vai estar muito perto dos 40 anos. Quando a gente chega perto dos 40 anos, eu acho que vocês sabem muito bem o que é isso. A gente começa a perder uma destreza física, a gente começa a perder ali alguns reflexos, a gente vai começando a ficar mais lento para fazer determinadas coisas. O nosso pensamento ele já vai ficando mais analítico e menos imediatista. Tem uma série de coisas que quando a gente vai ficando mais velho, vai mudando na gente. Eu acho que o Diego tem esse conflito também, a ansiedade dele talvez tenha muito a ver com isso, dele não aceitar essas mudanças que são da idade, que são normais da idade. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Se ele aceitar a limitação dele, que ele não é mais aquele atleta, aquele jovenzinho que ele era anos atrás, aí eu acho que ele ia despontar muito. Aí eu acho que ele teria totais condições, inclusive, de ir muito longe, muito mais longe do que ele chegou nesse BBB, possivelmente ser campeão. Mas, infelizmente, eu acho que não vai dar para ele, não. Aí ele disse que ele não queria mostrar a ansiedade pro Brasil, a ansiedade dele. Só que a ansiedade aparece nesses momentos ali, que isso é maior do que ele não consegue controlar. Aí a Vitória disse para ele que é importante que ele fale sobre isso, porque ele representa muita gente no Brasil que tem essas mesmas condições, que precisam dessa visibilidade. Aí a Vitória disse que o Diego serve de exemplo para ela, justamente porque ele é calmo em vários momentos, que ele sabe como fazer para se sair de determinadas situações. E aí depois a Vitória falou que quando ele está numa situação de ansiedade, ele recai no ciclo da recaída, que é horrível, você se sentir mal porque você está se sentindo mal, só que você não consegue sair disso, aí você se sente mal porque não consegue sair desse ciclo, e aí você continua nessa recaída até chegar um momento que você continua se sentindo mal. Aí ela falou que o Diego passou mal dessa vez, como há meses ele não se sentia, que ele não passava mal por causa da ansiedade há muito tempo dentro do BBB e que nesse paredão ele está recaindo nas crises de ansiedade. Aí ela disse que ele faz um esforço enorme toda vez que ele acaba tendo essas recaídas, que ele faz um esforço enorme para se sair desse buraco, que ele faz um esforço enorme para sempre ter que recomeçar do zero a cada vez que ele tem uma recaída. E é verdade, tá? Eu sei que problemas que envolvem a mente, eles são muito difíceis da gente lidar. Mas, assim, o Diego, ele precisa também compreender que é o que eu falei para vocês. Ele tem limitações, como qualquer um tem. Ele não é mais aquele atleta que ele foi quando ele era aos 20 anos. Ele não tem mais a mesma destreza e rapidez que ele tinha quando ele tinha 20 anos. Você tá competindo, gente, vamos ser sinceros. O Diego, ele tem 38 anos, vai fazer 39 agora. O Diego está competindo com um jovem de 22 anos. Será que ele acha que competir com um jovem de 22 anos ele vai estar na mesma igualdade de condição que aquela pessoa? Ele nunca vai estar na mesma igualdade de condição com aquela pessoa, mesmo que eles façam de tudo para parecer justo. E
mesmo que eles façam de tudo para que a competição seja justa, não tem como você comparar a destreza de um jovem de 22 anos com um homem de quase 40. É impossível comparar essas coisas. É muito diferente. E é isso que acaba acontecendo com o Diego, tá? É isso, por isso que ele tá chateado com ele mesmo. É por isso que ele tá nessa situação. Aí depois a Vitória encorajou ele. Aí o João Pedro comentou ali a prova do líder. Ele disse que ele gosta muito de altura, que ele sempre gostou de altura e que para ele foi muito fácil fazer essa prova do líder. Vocês veem que a própria edição do programa mostrou esse contraste aí. Aí ele disse, inclusive, que ele tem muita vontade de pular de paraquedas, algo que ele ainda não fez na vida dele. E aí a Renata comentou com o João Pedro que até o discurso do Tadeu falou exatamente o que ela já tinha apontado sobre a dona Delma não querer continuar no programa. Que o Tadeu falou exatamente o que ela havia falado no dia anterior, tá? E aí, um outro momento da conversa, o João Pedro falou que depois de ter ganho essa prova do líder, ele vai ficar no mínimo 98 dias no programa. Aí a Renata quis saber por que 98, né? Aí ele contou para ela pelas contas dele. Ele ganhou a prova do líder, garantiu aí a permanência até quinta-feira. E aí, quinta-feira, tem a prova de resistência. Se ele ganhar, ele já garante a final. Se ele não ganhar, ele vai para o último paredão. E se for eliminado, ele vai sair a 2 dias da final, no dia 98. E, de fato, é isso que vai acontecer mesmo, se ele ganhar a prova. Mas, como eu falei para vocês, eu acho que é uma prova de resistência. Quem tem mais chances de levar é a Renata. Ou essa prova de resistência vai ficar entre a Renata e a Vitória, tá? Eu não acho que o Guilherme ou o João Pedro vão ter condições de ganhar da Renata ou da Vitória numa prova do líder dessas. Também não acho, tá? Caso o Diego fique, que ele também vai ter condições de ganhar uma prova de resistência. Eu não vou ser hipócrita com vocês, né? Vocês sabem que eu não trabalho com hipocrisia. No final das contas, também, a Vitória comentou com o Guilherme que ele foi um bom jogador, que ele passou a temporada toda ali se posicionando, ganhando destaque, e que ele eliminou todas as pessoas que ele tinha algum certo de embate durante o programa e tal, independente de como é que foi, se foi pelo voto ou se foi pela indicação. Sério. Aí a Vitória disse hoje de manhã, né, quando elas acordaram, cumprimentou aí a Renata, perguntou como é que era estar no top 5. Aí a Renata disse que era maravilhoso e tal. Aí a Vitória comentou ali, conversando sozinha, que ela nunca pensou que ela ia chegar tão longe no BBB, que ela disse ali que não tinha para ela a opção de desistir e que desistir nunca foi com ela. Até a Vitória tem muito mais frases motivacionais do que o Diego, né? Aí, 12:30, a atriz Giovana Cordeiro entrou ali para divulgar a novela Dona de Mim. Ela entrou, falou ali sobre o que era a novela, fez um tour pela casa, passou ali pelos quartos, pelo quarto do líder, pelo anos 50, pelo banheiro, tá? E aí eles assistiram um trailer da novela, tá? Depois, né, ela fala... são só as imagens aqui, tá, gente? Tá? Algumas dessas imagens não estão na ordem, tá? Mas ela entrou, conheceu a casa, enfim, tá? Fez a mesma coisa que o Cauã fez ali. Só que a Giovana falou uma coisa que deixou o Diego feliz, só que a Vitória meio que deu ali uma certa patada, né? A Giovana disse que o pessoal do BBB tá bombando muito aqui fora. Aí quando a Giovana saiu, o Diego disse que ficou muito feliz quando ele ouviu isso, que eles estão bombando aqui fora. Só que a Vitória falou para ele também que se tivesse flopado o programa, a Giovana não ia falar absolutamente nada sobre isso, que ela não ia dizer. E aí, tem razão. Tá flopado. A Giovana nunca ia dizer lá dentro que tá flopado, né? Ela nunca ia apontar isso. Aí, ao longo do dia, o que foi que aconteceu? Trancaram a casa para fazer a dinâmica do modo Stone. Ficou todo mundo ali na academia.
Aí ao longo do dia não teve lá muita coisa, gente. Eles foram pra academia, ficaram um tempão na academia com aquela coisa de nostalgia, relembrando os momentos ali, tretas que eles viveram na casa. Guilherme e Renata falaram das tretas por comida, falaram ali que uma das coisas que essa temporada não teve muito foi justamente tretas por comida, que foi bem pouco. Aí ele disse que o taco nada só foi uma consequência ali da dinâmica das coisas da casa, mas que o taco nada pelo vacilômetro aconteceu apenas uma vez. Aí a Renata lembrou que várias brigas por comida nessa casa foram por coisas bem pequenas, não foram lá grandes coisas, e que eles não tiveram mesmo grandes tretas ali. Gente, foi só isso. Aí teve outro momento que o Guilherme falou que toda edição tem briga por comida, que toda edição tem essas coisas, mas que nessa edição foi bem mais fraco, que não rolou muita coisa. Aí, em outro momento, a Vitória disse que ela estava com saudade de tomar banho pelada, sem usar roupa. Ela disse que já nem lembra mais como é tomar um banho pelada. Aí o João Pedro falou a mesma coisa, que ele nem lembra mais como é tomar um banho sem estar usando roupa, tá? Aí o Guilherme falou que ele também já não lembrava mais. Aí o Diego se meteu ali no meio da conversa também, disse ali que ele quer ser batizado em Israel, falou ali dos desejos e sonhos dele, enfim. E pra gente completar, né, 40 minutos de vídeo, a dinâmica aí do modo Stone de hoje. O que tem essa dinâmica aí? Há mais ou menos umas 4 horas da tarde, todo mundo entrou na casa, e aí cada um ia retirar uma carta. Essa carta poderia ter um prêmio em dinheiro ou um comando para eles fazerem. Simples assim, tá? E aí eles sortearam a ordem de jogo. O João Pedro, se eu não me engano, foi o número 3, a Renata foi o número 5, a Vitória foi o número 1, o Diego foi o número 2 e o Guilherme, se eu não me engano, foi o número 4. Gente, foi bem pouca coisa, tá? A Vitória tirou a carta número 7. Nessa carta tinha R$5.000 ou transferiu o prêmio de outra pessoa para o prêmio final do programa. Aí a produção do programa tirou a dúvida dela e disse que ela tinha ganhado R$5.000. Depois foi a vez do Diego, tá? O Diego tirou também R$5.000 ou transferiu o prêmio de outra pessoa para o prêmio final do programa. Ele decidiu manter os R$5.000 da Vitória, tá? Ele não tirou o prêmio da Vitória. Depois foi o João Pedro. O João Pedro tirou R$15.000 e aí ele tinha que girar a roleta. Se esse dinheiro ia ficar com ele ou se esse dinheiro ia para o prêmio final do programa. No final das contas, a primeira carta dele e o prêmio final foi pro o valor do prêmio foi para o programa, só que aí tinha o comando para ele tirar outra carta. Aí ele tirou uma carta de R$10.000. Aí ele girou a roleta de novo. Quando ele girou a roleta dessa vez, o dinheiro ficou com ele. Ele ganhou um prêmio de R$10.000. Com isso, tinha mais um comando para ele abrir mais uma carta. Aí ele abriu a carta número 1 e nessa carta disse ali que ele não tinha mais chances, né? Que já tinha passado ali por tudo. Aí no final das contas, tá? Sobrou ali pro Guilherme, que se eu não me engano tirou 20.000, e aí o prêmio do Guilherme foi pro prêmio final do programa, e para Renata também, se eu não me engano, foi 20.000. E aí a Renata também teve ali o prêmio ao final somando ao prêmio final do programa. Aí, no total, o prêmio final do programa ficou em R$2.720.000, tá? Não passou disso e foi, assim, eu acho que um dos maiores fracassos dessa temporada. Representativo demais, inclusive, o prêmio do BBB 25 ser o menor desde que o sistema de prêmio flutuante foi implantado em 2023. Em 2023, a Amanda conquistou R$2.880.000. Em 2024, Davi conquistou R$2.920.000, fora os outros prêmios que ele ganhou ao longo da temporada. Esse ano, a Renata, ou a Vitória, né?
uma das duas é que vai ganhar esse programa, vão levar aí 2.720.000 reais. A Vitória ainda consegue chegar a 2.800.000 reais, porque ela ainda ganhou outros prêmios em dinheiro. Agora a Renata, tirando o apartamento que ela ganhou, ela vai ficar só com esses 2.700.000 reais mesmo, tá? Caso ela ganhe aí o BBB. Enfim, gente, esse foi o resumo do resumo que eu pude fazer para vocês aí em 45 minutos de vídeo. O que vai rolar hoje? Hoje a gente tem a festa top 5, a última festa da temporada. Vai ser a festa ali naquele espaço multiuso, câmera com telões de LED, aqueles shows ali gravado e tal. Vai ser tudo hoje à noite. Então daqui a pouco eu trago aqui mais um vídeo de resumo para vocês sobre como é que foi o começo da festa, como é que as coisas estão rolando por lá, certo? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.